Olha só, vamos falar, Edilene, da aprovação do PROPAG, que é o Programa de Renegociação da Dívida dos Estados com a União. O projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ter Minas Gerais como um dos estados beneficiados, que Minas deve 160 bilhões de reais. E ontem o governador Romeu Zema esteve no plenário do Senado, ao lado de Rodrigo Pacheco, na votação desse projeto. Convidou o governador Romeu Zema a se assentar ao lado dele lá no plenário para acompanhar a votação desse projeto que é tão importante para Minas Gerais, que foi uma proposta do próprio Rodrigo Pacheco, porque Minas, numa situação delicada e ele numa posição privilegiada de presidente do Congresso Nacional, fez essa proposta para o governo federal, que foi bastante alterada, mas que no fim das contas substitui o regime de recuperação fiscal. O governador Romeu Zema acabou aceitando essa possibilidade, ao invés de privatizar as empresas, aceita a ideia de federalizar empresas como, por exemplo, CEMIG e Copasa, e a imagem desses dois juntos deu o que falar aqui em Brasília, está dando o que falar em Minas Gerais também. Aliados do governador Romeu Zema acreditam que o fato de os dois terem aparecido juntos minimiza a ideia de que em 2026 estarão em campos opostos, se enfrentando em lados diferentes, tanto no governo estadual quanto no governo federal, mas o fato é que eles estarão de fato em lados opostos, são de campos diferentes e não estarão juntos em 2026. Mas para aliados do governador Romeu Zema foi uma mensagem positiva de luta e conquista por Minas Gerais em torno desse projeto. Já os aliados do Rodrigo Pacheco acreditam que o governador Romeu Zema acabou tentando ser protagonista demais, ficou tentando ser um papagaio de pirata, mas no fim das contas o fato é que ele foi convidado, eles apareceram juntos, isso é uma questão pontual, tem a ver com a União para o pagamento da dívida de Minas com a União, que é uma dívida altíssima. E até então o governador Romeu Zema estava sendo salvo pelo ex-governador Fernando Pimentel nesse quesito, porque ele conseguiu a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União. Isso tem um impacto grande no orçamento estadual. Agora o governo do Estado não vai mais ter essa suspensão, tem que pagar, então ele tem que renegociar, ou então vai ter que tirar esse dinheiro dos cofres públicos. Não restou nada a Pacheco e ao governador Romeu Zema a não ser se unirem em torno dessa questão para poder resolver o problema de Minas Gerais. Precisava, Marcelo da Fonseca, avançar, aprovar esse projeto, porque a situação de Minas não é fácil, tem essa dívida de 160 bilhões e ainda para o próximo ano, Minas no vermelho. O déficit, do orçamento aumentou de 7,1, fizeram os cálculos de novo, para 8,6 bilhões de reais. Ô, Eustáquio, ontem a gente falou, do 7,1 bilhão, aumentou mais 1,5 bilhão em um dia. Em um dia. A Assembleia, na verdade, não foi nem... Eles não recalcularam, não. Eles incluíram algumas coisas, gastos em outros órgãos. Mas eu já critiquei o Congresso, mais cedo, e agora é hora de aplaudir. Porque eu acho que todo mineiro que acompanhou toda essa discussão sobre esse PROPAG tem que ficar muito orgulhoso de alguns representantes que assumiram a liderança desse projeto. Eu acho que tanto o governador Romeu Zema, que defendia uma outra proposta, mas aceitou que uma outra solução era viável, merece um aplauso. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, que desde o início buscou uma outra solução. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também encampou essa ideia defendida na Assembleia. Então, a gente critica muito a política, fica indignado, fica injuriado, às vezes, com o que acontece na política, mas muitas vezes o que acontece na política é positivo. O que a gente vê em Minas Gerais, governo após governo, desde lá atrás, do Eduardo Azeredo, passando pelo Aécio Neves, pelo Pimentel, é empurrar a dívida para frente. Todo governador jogava a dívida para o próximo. Então faz um acordo, entra num refis e empurra para frente. Agora, o que a Assembleia, o Pacheco e o Zema conseguiram chegar num acordo em vez de empurrar para frente, vamos tentar quitar essa dívida de 165 bilhões. E aí discutiram as soluções. Uma das soluções é a federalização de estatais, de ativos do Estado. Então, a política, às vezes, produz coisas muito boas para a gente ficar orgulhoso. Acho que hoje é dia de parabenizar os envolvidos. Concorda, Eduardo? Eu não apenas concordo, bastaria eu assinar embaixo do que o Marcelo falou, mas eu quero acrescentar que ontem eu vi algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu vi o Rodrigo Pacheco ser mineiro em Brasília. Porque normalmente o mineiro, quando chega lá, vira brasileiro. O gaúcho é gaúcho, o pernambucano é pernambucano, então ele foi mineiro. Ele e o Zema despiram-se de suas vaidades pessoais, seus interesses políticos, sentaram junto. Isso não quer dizer que eles vão estar juntos em 26, não. Mas resolveram junto o problema. Sobrou espaço para elogiar o presidente da Assembleia, que realmente é diferente. É diferente. E outra coisa, o Zema, ao dizer que vai fazer tudo ano que vem para cumprir o acordo, mostra que é o cara mais responsável que já vi na política do mundo. É isso, Silvana Lobo? Olha, eu estava aqui lembrando, quando a gente vê o pessoal do Nordeste, a gente vê as rodovias do Nordeste, a 101, ela tem 6 pistas, 8 pistas, é um negócio sensacional. Aqui a gente morre todo dia para chegar até em
em Conselheiro Lafayette, para chegar nos lugares todos aqui, porque a gente não tem isso. Ou por quê? Eles são completamente unidos em torno de projetos. Eles podem se matar nas eleições pessoais, estaduais, mas na hora de resolver perante o governo federal, coisa para eles levam tudo. Depois eles dividem entre eles lá. Até no comando das casas legislativas, historicamente, o Nordeste é que comanda a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, eu também estou assim muito feliz de ver que, graças a Deus, houve uma união para que a gente tente solucionar o nosso problema aqui. E ninguém está defendendo calote, tá, gente? A dívida era impagável. E o juro de 4%, além da correção, era escorchante. Indecente. Indecente. Eduardo Costa, Silvana Lobo, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes participaram da conversa de redação.